Eu queria até me aprofundar um pouco nisso de o que existe hoje que está totalmente errado na sua visão e que independente de quem ganhar, provavelmente não vai mudar. Uau, pô, é tanta coisa, mas posso começar com um, assim. Primeiro que vem na cabeça, fala compra lá. de voto. Oi? Compra de voto. A compra de voto ela é a base da democracia brasileira. Existe compra de voto hoje? Pelo amor de Deus, na verdade, só existe compra de voto. Quanto mais você desce na pirâmide social, mais a compra de voto está presente na vida das pessoas. O Brasil provavelmente é a democracia no mundo que mais tem compra de voto. E você tem a compra de voto, vamos dizer, estrito sensu, que é chega a época da eleição e uma família vai receber uma grana do cabo eleitoral ligado ao político. Então, em geral, o político ele paga aquilo que eles chamam de lideranças, ele pega uma grana com caixa 2 e a liderança vai na casa das pessoas. Quantos votos vou trazer aqui? Pô, tem minha família toda, umas 7 pessoas. Vou dar aqui então, R$600, leva a volta a família inteira. Às vezes R$1.000, dependendo da eleição, especialmente eleição de vereador. Isso é a compra de voto estrito sensu. Ela acontece muito em cidade pequena e muito em cidade pobre. Muito. Em geral, em cidade pequena e pobre, cidades, por exemplo, do Nordeste, as pessoas empregadas na prefeitura, elas fazem esse trabalho de cooptação e compra da galera. Beleza, isso é a coisa 1. A coisa número 2 é a compra de voto, aí eu falo mais lato sensu, né, no espírito mais aberto, que ela acontece ao longo dos anos, que funciona assim. Você elege um vereador, eventualmente você vendeu o teu voto pro vereador. Aí furou o pneu da tua Kombi. Aí você vai no vereador, furou o pneu da Kombi, o vereador vai ver o pneu da Kombi pra você. Olha, eu tô de mudança, eu precisava arrumar um carreto. O vereador vai arrumar o carreto. Olha, quebrou o telhado da minha casa, ele vai arrumar o telhado da tua casa. Aí de onde vem o dinheiro que esse cara fica resolvendo as coisas? É aí que a gente começa a entender o mecanismo da corrupção no Brasil. Uhum. O mecanismo da corrupção não é só um político grandão que tá ele próprio, vamos dizer, precisando roubar, botar o dinheiro no bolso. Lógico que isso acontece. Só que existe uma estrutura toda. No fim do dia, esse político grandão, vamos supor, um deputado federal, que tá envolvido no escândalo do INSS. Esse cara, ele tem uns 20 prefeitos ligados a ele no interior, ou 15, o número varia. E esses caras têm outros tantos vereadores. O dinheiro tem que fluir do topo para a base. Então tem que ter uma empreiteira ligada a esse deputado que vai operacionalizar a emenda dele com o prefeito daquela cidade, e um pedaço, a reserva técnica, vai ser separado ali como superfaturamento, e aí você vai pegar isso em cash, e aí você toca com a sua base. Aí chega pro vereador, você tem 200 conto aí para gastar, ou o próprio vereador participa de um contrato com a prefeitura. E aí cada um cria o que eles chamam de estrutura, que é essa estrutura de atendimento aos eleitores nas cidades, que acontece ao longo dos anos, é um processo. Você tá na base do prefeito, ajuda isso. Isto é a base da democracia brasileira. E isso, a não ser que entre alguém, no caso, eu tô propondo isso, que criminalize muito tudo isso, isso vai continuar distorcendo totalmente o sistema político brasileiro. De modo que aquilo que a gente chama de centrão continue mandando na gente para sempre. E de modo a você ter um país em que metade dele é não funcional. Metade do Brasil não funciona, vamos ser sinceros. Uhum. Metade do Brasil, ele vive do dinheiro extraído de outra metade do Brasil. E ele pouco trabalha, as cidades são CNPJs para ficar operando emenda. E você tem clãs, né, grupos familiares que ficam disputando ali e ganhando dinheiro com esse jogo. É basicamente isso. Isso é um jogo que custa centenas de bilhões por ano. Se a gente olha direitinho o custo, põe no papel, o valor é assustador. E esse é um jogo que precisa acabar. Acho que essa seria a grande reforma a se fazer. Agora, se eu não ganhar, esse assunto nem sequer é mencionado pelos outros candidatos. Esse assunto sequer existe. Não é uma preocupação para eles. Agora, não existe nenhuma reforma política que não passe por resolver isso que eu tô falando aqui. Cara, É real. que outro absurdo, assim, que tem hoje? Eu quero saber essas coisas, é curioso. Mas tem muito, né? A gente tá no Brasil, dá pra gente fazer um programa inteiro só disso. 100 absurdos do Brasil. Eu contei 2, eu posso amarrar, vou fazer uma coisa legal, vou amarrar uma coisa na outra, né? O político influencer e o político comprador de voto, né? Quando a gente surgiu lá em 2015, 2016, a gente falou, cara, a gente tem que entrar na política usando as redes sociais pra colocar gente nova, sangue bom na política. Ledo engano, inocentes, né? Primeiro, o que aconteceu? Ora, se você usa a rede social como uma ferramenta, outros vão usar e todo mundo... E você tem limites. No começo tinha limite, vamos fazer um negócio sério e tal. Só que alguém cruza o limite e todo mundo vai alargando o limite, levando pro absurdo. Até o ponto da gente ter, por exemplo, sei lá, teve nele... A Janina Pascoal fazia a campanha para um candidato chamado Coringa Reaça nas eleições de
e 22, que era basicamente o Coringa do Batman, que ele dizia ser reaça. São figuras patéticas da direita que foram levando o discurso apenas para aquilo que é viral e atende o desejo das pessoas de entretenimento nas redes sociais. Isso virou um problemão. Até que o Centrão, o mesmo que faz essa operação de grana, falou, e se eu também gravar esses vídeos idiotas? E aí surgiu o prefeito de Recife, o João Campos, o Manga, o próprio Topázio lá de Florianópolis, que é o prefeito do Centrão pop nas redes sociais. Que é uma mistura de... o Manga é famoso. Manga colossalmente famoso. E assim, o Manga é um ladrão que desviava a grana da saúde através da igreja da esposa. A gente olha isso aqui e fala, cara, é tudo errado. O cara desvia a grana da saúde através de uma igreja. Esse cara, né, tem que ir muito pro inferno, assim, não há o que dizer. Esse cara é um canalha. Mas ele nem liga. Ele continua fazendo os vídeos dele de humor e as pessoas defendem ele. Porque o entretenimento fala mais alto do que isso. Então, no fim, olha a volta que as coisas deram. As redes sociais se tornaram um instrumento daquele próprio sistema que eu estava descrevendo de manutenção dele no poder. E aí volto pro começo do podcast. A cena do Flávio Bolsonaro, nem sei se dá pra botar isso na edição, dançando num evento lá no Nordeste. O que ele tá fazendo com isso? Ele tá fazendo Manga. Ele tá fazendo João Campos. Ele tá entendendo, pra eu pegar esse eleitor despolitizado, é dançar, é meio boçal. Isso vem com preço. Isso vem com preço. Você não vai alterar o jogo como ele é. Você nunca vai ter uma reforma fiscal concreta, sabe? Pra gente ter aquele Brasil que a gente fala, pô, fiscalmente responsável, sem usar a marretada da taxa de juros cair de maneira concreta lá pra baixo, curva de dívida resolvida, a gente só focar em gente competitiva. Você não vai ter isso se aquele outro assunto não for resolvido. Mas ninguém quer olhar pra esse outro assunto. Esse outro assunto, todo mundo finge que não existe. E aí ficam com aquela coisa tipo, não, mas o Kassab tem um plano. O Kassab é literalmente isso. O Kassab literalmente é o cara que tem o maior número de prefeitos no Brasil, e os prefeitos do Kassab vivem disso. Então, o sistema é foda, parceiro do Tropa de Elite, esse é o sistema. O sistema é esse. O sistema, a gente vê as engrenagens de cima, o Xandão com uma toga, tá, mas vamos lá embaixo, vamos lá no chão de fábrica, vamos sair da sede, vamos lá pro chão de fábrica, vamos falar com o peão. O peão é o vereador. E o jogo é esse. E esse jogo tá todo entrelaçado. Agora, dá pra ser... Vocês vêm com uma proposta nova aí no Missão. Dá pra entrar nesse jogo sem ser engolido pelo sistema? É verdade, porque o pessoal fala que Ainda mais batendo aí na família Bolsonaro, né, cara? Porque a galera fala que todo mundo começa honesto e o sistema te engole. Olha, ou assim, não deixa você progredir. A gente tem 11 anos de vida. Estamos indo pro 12º ano. A gente não tem nenhum escândalo de corrupção, a gente já teve, vamos dizer, a sedução já passou na frente, todas as tentações, né? A tentação mais fácil era, e se a gente virar bolsonarista mesmo? E se a gente só... Esse seria um caminho... mais fácil. O Arthur Duval teria 20 milhões de seguidores no Instagram. O Arthur Seria um Duval caminho promissor. é altamente popular, ele é o melhor debatedor que eu conheço, é super corajoso. Se ele fosse bolsonarista, o Arthur teria 20 milhões de seguidores. Tranquilamente. O Arthur é muito mais talentoso que o Nicolas. O Kim seria gigantesco. O Kim já estaria concorrendo para ganhar a eleição do governo em São Paulo tranquilamente. Por quê? Porque é fácil. Essa já é a primeira tentação, que é a tentação da fama e do caminho fácil que a gente resistiu. Outras tentações que a gente poderia ter no caminho, a tentação da roubalheira, ou a tentação de aceitar um jogo fácil. Não aceitamos. É da nossa natureza. A gente não mudar quem nós somos. A gente tem que permanecer sendo essencialmente a mesma pessoa, com os mesmos gostos, frequentando os mesmos lugares. Sabe? Nunca seja o cara que abandona os restaurantes que você come, que ouve as músicas que você ouve. A partir do momento que você tenta ser outra coisa, aí além de ficar brega e desajeitado, né, um vorcaro da vida, né, aquela coisa meio ridícula, você começa a ter que ficar competindo com os outros entes políticos pela grana. E existe isso. Um político, quando mostra pro outro que tem grana, ele tá passando um sinal de sucesso. Que é hoje igual ter uns seguidores em rede social. E aí um político honesto, ele se sente meio loser, ele se sente meio patético em ser honesto. Isso é uma coisa muito verdadeira. Nas conversas com os políticos é assim. E você tem que se manter resoluto. Nós nos mantivemos isso. Isso não me faz ter medo. E aí eu te respondendo sobre isso. Nós montamos um partido político. Nós não temos nenhuma pretensão em ficar fora do sistema. Se a gente montou um partido é para entrar no sistema. E aí alterá-lo. Mais do que somos alterados por ele. Então a gente vai ter que entrar lá e alterar. O que a gente tá deixando claro é a gente como se fosse sabe quando o Elon Musk ele fez o Tesla e aí ele abriu o projeto para todo mundo?
Ele deixa o projeto aberto. Ó, quer montar um carro elétrico? Tá aqui o projeto. Pode ver. É uma coisa assim, é meu open source mesmo. Ó, eu tô avisando, ó, eu vou entrar, eu vou fazer o combate ao crime assim assado, eu vou fazer uma reforma fiscal assim assado, uma reforma de competitividade assim assado, e o que eu quero, vocês querem mudar o Brasil? Aí eu vou entrar nesse assunto que eu tava falando com vocês. Eu preciso destruir o modelo do sistema político brasileiro. Isso precisa ser completamente alterado. Senão o Nordeste para sempre será pobre. O Nordeste para sempre... Você, que mora em São Paulo, vai para sempre ter que pagar a conta de um prefeito no Nordeste. Você quer pagar menos impostos em São Paulo? Eu vou precisar resolver isso para eu resolver o Nordeste e eles gerarem receita lá. Senão não vai resolver. Não vai ter jeito. O catarinense tá muito bravo que o cara do Maranhão tá migrando pra lá. E vai migrar mais. A não ser que a gente resolva isso. Não será com o Flávio Bolsonaro, do Centrão, aliado desses mesmos caras que vai resolver. Quer resolver o problema? Então assim, eu vou acumular capital político destruindo o crime organizado no Brasil, passando a maior reforma fiscal que o Brasil já teve e passar uma reforma de competitividade. De resto, um mandato meu, eu vou fazer uma reforma administrativa e política, eu vou queimar todo o meu capital político, que não me elejam nunca mais para nada. Mas se eu fizer isso, o sistema de incentivos da política brasileira se altera completamente. E aí a gente começa a alterar o sistema. E aí você fala, pô, mas eu acho isso impossível. Já teve gente que fez. Cara, o Fernando Henrique passou a lei de responsabilidade fiscal, botava na cadeia, em última instância, prefeito que não cumpria metas fiscais básicas. Imagina, você colocar na cadeia um prefeito que era caloteiro. A maior parte dos prefeitos até o final dos anos 90 eram caloteiros. A lógica de um prefeito era não pagar o salário dos funcionários públicos. Isso passou a mudar completamente com a lei de responsabilidade fiscal desde que passou. O Fernando Henrique passou, vamos dizer, reformas e privatizações gigantescas no governo dele, sendo ele próprio um cara que não era popular. Então, se ele conseguiu naquela época, por que a gente... é tão impossível. O Lula, se quisesse, no primeiro decênio ali, entre 2002 a 2010, vamos colocar, ele teria passado. É que ele não queria. O Lula nunca quis passar uma agenda previdenciária decente, uma reforma trabalhista, pelo contrário, ele queria piorar essa situação. Ele trabalhou para piorar de maneira clara, mas ele teria conseguido. E eu acho que a gente tem que ter um governo que vai chegar lá e vai fazer as reformas que precisam. Nem vou me reeleger, eu vou fazer isso e vou picar a mula, tá? Mas alguém precisa fazer.